como fui morar lá nos Estados Unidos, comprei as passagens no precinho, tirei minha Drive License e consegui trabalho. É sobre isso que eu vim falar pra vocês aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Tainá Gil e hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência de ter morado lá nos Estados Unidos, mas lá em 2018. Então, com 19 anos, eu morei nos Estados Unidos e além de ter ido pra lá sozinha, foi a primeira vez que eu andei de avião e a primeira vez que eu fiz uma viagem. Então, antes de tudo, é muito importante que você saia aqui do Brasil com um propósito de viagem, porque se você for como turista, estudante ou a negócios, o tipo e o tempo de permanência lá no país são totalmente diferentes. Por que eu falo isso? No meu caso, eu saí daqui do Brasil com o visto de turista para ficar lá durante 6 meses, mas nesse percurso eu ia fazer a solicitação de troca de visto para começar a estudar lá no país. O que na época, depois de muitas pesquisas na internet e falar com pessoas que já estavam lá, foi a forma mais barata que eu encontrei de conseguir estudar em um outro país. Mas infelizmente essa transição aí não deu muito certo. Porém, a minha experiência não deixou de ser muito boa e a minha vivência lá nos Estados Unidos foi surreal. Então, na época, eu vendi tudo que eu tinha e eu tinha acabado de comprar uma televisão com 19 anos e aí eu acabei vendendo tudo que eu tinha para poder ir para os Estados Unidos. Eu trabalhava em hospital no período da manhã e eu pedi transferência para noite porque ainda assim ganhava o adicional noturno, então eu consegui guardar o máximo de dinheiro que eu tinha. E como eu falei, eu nunca tinha ido viajar, então eu não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha absolutamente nada. A minha sorte era que uma amiga também estava fazendo esse processo e ela trabalhava em agência de viagem, então ela conseguiu fazer tudo isso pra mim e foi muito tranquilo. Eu sei que os primeiros passos para você tirar o visto, você precisa preencher o formulário DS-160 que você encontra nas páginas do Google, e aí você paga o valor da taxa, que na época era R$500, hoje já tá 848. E aí depois de pagar essa taxa, você marca uma entrevista lá no consulado, que você não pode de maneira alguma chegar atrasado, esquecer documento ou no momento da entrevista falar que conhece alguém lá nos Estados Unidos e essa pessoa supostamente esteja ilegal no país. Eu não sei se você sabe, mas essa taxa que você paga, você precisa pagar ela todas as vezes que você for tentar tirar o visto. Então, se você não conseguir de primeira, é como se o seu dinheiro tivesse sido jogado fora. Então, tomem bastante cuidado para não esquecer nada, para não falar nenhuma bobeira ou mostrar que tá inseguro na hora da entrevista, porque tudo isso pode fazer o seu visto ser negado. E aí, depois de pagar a taxa, marcar a entrevista, chegou o grande dia para eu ir lá tirar o meu visto. Eu fiquei em média umas 2-3 horas na fila, porque tinha muita gente, mas eu cheguei bem antes do horário, então deu tempo certinho e foi muito tranquilo. A entrevista não é nenhum bicho de 7 cabeças, são pessoas iguais a você, então não tem por que você ir com medo, você ir achando que tá fazendo algo de errado, porque afinal você tá pagando por aquilo e você tem direito de conhecer qualquer lugar do mundo. Então, se você não tá mentindo, não tá fazendo nada de errado, não tem por que você se sentir inseguro na hora da entrevista. Mas como eu era muito nova, eu tinha entre 19 e 20 anos, pra mim foram muitas informações, mas eu consegui levar numa boa e deu tudo certo. No momento da entrevista, ele faz algumas perguntas pra você. No meu caso, ele fez apenas uma pergunta, que foi: qual o momento mais difícil que eu já passei na minha vida? O que eu não entendi muito bem porque ele tava me perguntando aquilo. Eu acho que foi mais um jogo de cintura ali pra ver qual seria a minha reação e se fosse autoconfiante ou não. Mas como eu trabalhava em UTI pediátrica, vocês já podem imaginar qual foi a minha resposta, né? E aí eu tive que pensar em uma resposta que eu falasse e ele não me perguntasse mais nada. E com toda a certeza do mundo, o momento mais difícil que eu já passei na minha vida foi o meu primeiro luto na enfermagem, que como todos sabem, eu trabalhava em UTI pediátrica, então pra mim, literalmente, esse foi o pior momento que eu passei na minha vida. E aí quando eu respondi pra ele isso, ele ficou com uma cara assim de sentimentalismo, o que todo mundo faz quando a gente fala que trabalha em UTI pediátrica. As pessoas acham que a gente é totalmente fria e na verdade é totalmente o contrário disso. Mas falo sobre isso no próximo vídeo, que eu vou falar da minha transição de profissão. E aí deu tudo certo com o visto, eu já tava com o passaporte em mãos, com tudo autorizado. E aí eu fiz todos os trâmites do meu trabalho pra pedir demissão, porque eu já estava com o
visto, né? Porque é muito importante que quando você vá tirar o visto, você tenha o máximo de vínculos aqui no Brasil pra mostrar que você não tá indo lá pra outro país pra ficar lá. Porque a maioria das pessoas vão pros Estados Unidos e acabam ficando lá ilegalmente. Então, no momento de tirar o visto, é muito importante que você tenha o máximo de informações aqui do Brasil. Então, levem fotos com a família, foto de animal, comprovante de trabalho, a casa em seu nome, tudo que você puder pra mostrar pra eles que vocês realmente só estão indo lá turistar. E aí, chegou o momento de comprar as passagens, né? Porque eu iria em fevereiro, e isso era dezembro, mais ou menos. E eu tinha uma amiga que trabalhava na companhia da Azul, o que facilitou muito pra mim, porque ela trabalhava na companhia, então tinha um benefício lá que era Azul Amigos, e aí eu consegui a passagem por R$ 500 ida e volta, mesmo sem usar a passagem de volta, porque como eu falei pra vocês, eu estava indo sem data prevista pra voltar. E com passaporte, visto e passagem em mãos, estava tudo pronto para eu ir para os Estados Unidos. Eu fiquei muito feliz e empolgada por ter conseguido tudo assim de primeira e que deu tudo certo. E aí chegou o grande dia de eu ir para o aeroporto. Eu fui lá para o aeroporto de Campinas, porque na época ainda não tinha o aeroporto aqui de Guarulhos. A minha família foi toda comigo. E aí eu nunca tinha andado de avião, então vocês imaginam como foi a minha sensação super nova andando de avião e ainda indo lá para os Estados Unidos. Mas graças a Deus foi tudo muito tranquilo, foi um voo direto. Então saí daqui de Campinas e fui direto lá pra Miami. E aí chegando lá no aeroporto, você passa pela imigração, que eu acho que é o momento mais tenebroso da vida das pessoas que estão indo pra fora do país. Mas, novamente, a imigração não é nenhum bicho de 7 cabeças. As pessoas que trabalham lá são pessoas como você. Então, se você não está mentindo, você não está levando nada ilegal, não tem por que você ter medo de estar indo para outro país. Até porque você tem o visto, então você tem a autorização de estar naquele local. Lembra aquele formulário que você preenche para tirar o visto, que é o DS-160? Se você colocar alguma informação que na hora de passar na imigração você fale ao contrário, por exemplo, no DS-160 tava que você trabalha, e na hora de passar na imigração você fala que você não está trabalhando, eles vão conseguir puxar essas informações pelas suas digitais. Então, novamente, a única coisa que você precisa fazer é não mentir. E aí, quando você passa pela imigração, aí sim você entra dentro do aeroporto dos Estados Unidos. E enquanto você estiver lá, você vai estar sendo monitorado. Então, cuidado com gesto, cuidado com falas. Se eles desconfiarem de alguma coisa, eles podem te chamar para irem lá para a salinha para ter aquela entrevista individual. E aí, quando eu passei pela imigração, ele fez algumas perguntas do tipo quanto tempo eu ia ficar nos Estados Unidos, onde eu ia ficar e o que eu ia fazer lá. E também quanto que eu tava levando em dólar. Eles podem pedir para ver os seus documentos, então é muito importante que você leve algum tipo de documento comprovando para onde você está indo. No meu caso, eu conhecia já uma pessoa que já morava lá nos Estados Unidos, mas eu não pude falar que eu estava indo para casa dela, então eu comprei um Airbnb próximo de Orlando, porque o destino da viagem era ir conhecer a Disney. Mas ele não pediu para ver nada, ele simplesmente falou comigo em inglês. Eu fiquei bastante confusa, fiquei um pouquinho nervosa também. E aí no final que ele viu que eu não estava conseguindo responder muita coisa em inglês, ele sabia falar português e ele me perguntou tudo na língua portuguesa aqui do Brasil. Mas mesmo estando nervosa, eu não tive nenhum problema para passar pela imigração, eu consegui passar muito tranquilo e deu tudo certo. Quando eu desci do aeroporto, eu fui direto para casa dessa pessoa, eu fiquei morando lá durante uns 2 meses. O local era em Boca Raton. Eu fiquei todos os 6 meses morando na Flórida. E aí cheguei lá em Miami, eu tava com muita dor de cabeça, com um mal-estar danado. Acredito que pelo fuso horário, mesmo tendo dormido quase a viagem inteira, eu cheguei muito cansada. Mas no dia seguinte eu já tava ótima e eu já vi tudo pra conseguir comprar o meu carro e poder tirar a minha drive license, né? E com essa drive license, você não precisa andar com seu passaporte mostrando que você é legal no país, porque o tempo de validade dela é o mesmo tempo de validade do seu visto. E sobre os trabalhos, né? Literalmente, gente, nos Estados Unidos tem muito trabalho para brasileiro, só que no caso das mulheres é principalmente em limpeza de casas e para homem é trabalho de construção. Eu, como já trabalhava em UTI pediátrica, então eu tinha uma experiência muito grande com crianças. Eu saí daqui acreditando que eu chegaria lá e eu conseguiria trabalho como babá muito mais rápido do que nas faxinas. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu fazia várias entrevistas com os americanos, eu conseguia falar inglês normal, mas na hora da aprovação não dava certo. Foi quando eu liguei pra minha mãe muito chateada porque eu não conseguia trabalho e eu precisava de trabalho porque eu não tinha levado muito dinheiro pra me sustentar lá. E foi bem na época que correu uma polêmica aí de que um famoso tinha trocado a mulher pela babá. E aí a minha mãe me contou essa história e falou que talvez
seria pela minha foto de perfil do WhatsApp ou pela minha forma de apresentação para a família. Foi quando eu consegui cuidar de 2 crianças e realmente, gente, as mães eram solteiras. Então comecei a cuidar dessas crianças, que era o Cameron. Yeah, baby. Come here. E tinha uma menininha também que eu cuidava, que a mãe era brasileira. Mas o que realmente me rendeu muito dinheiro foi as limpezas das casas, né? Que lá você trabalha como helper, então você vai como ajudante da pessoa que é dona do schedule. E aí eu trabalhava para 3 tipos de companhias, e as 3 companhias eram de brasileiros. E aí eu comecei a ver como que elas planejavam esses schedules, quanto que elas cobravam realmente das famílias e o quanto eu recebia, que era muito inferior. Foi quando eu comprei todos os materiais que precisava para fazer essas limpezas e fui atrás de montar o meu próprio schedule. E eu consegui uma casa para limpar sozinha, que era da mãe do Cameron, que era o bebezinho que eu já cuidava. Então tinha um horário que eu ficava como babá cuidando dele e tinha um horário que eu ficava para organizar a casa. Geralmente eu limpava a casa quando o Cameron dormia. O que me ajudou a encontrar esses trabalhos foi os grupos de Facebook, então pesquisem aí, tipo, brasileiros na Flórida, brasileiros em Miami, trabalho nos Estados Unidos, que você encontra muita informação e realmente muito trabalho. E aí, como helper, né, que eu era ajudante das pessoas, eu limpava a parte mais pesada das casas, que era limpar os banheiros, organizar os quartos, enquanto a dona do schedule só ficava tirando pó e passando o aspirador nos carpetes. E aí, depois de trabalhar muito duro, guardar um dinheirinho, eu consegui conhecer a Disney. Foi uma experiência muito legal pra mim e também fiquei muito desapontada, porque era meu sonho dos 15 anos conhecer a Disney e nem era tudo aquilo que eu imaginava ser. Eu fui toda empolgada pra Disney pra conhecer as princesas, né? A minha princesa favorita era a Bela e a Fera, e chegando lá, o castelo da Bela e a Fera era um restaurante super caríssimo. E como eu contei pra vocês, eu não fui com muito dinheiro daqui, então eu só pude conhecer 2 parques, que foi Magic Kingdom e a Universal. Na Magic Kingdom eu esperava tirar foto com tudo quanto é tipo de princesa, e no dia que eu fui não tinha nenhuma princesa no parque. A Universal me surpreendeu bastante, porque era um parque que eu não tinha tanto interesse de conhecer, mas quando eu conheci eu vi que a estrutura do parque era totalmente diferente, porque a maioria dos brinquedos eram 3D. Mas de qualquer forma, a Disney é um parque maravilhoso que eu amei conhecer, e você passa literalmente o dia inteiro lá dentro do parque. E pra facilitar, eu comprei esse reloginho aqui, ó, que é na mesma pegada do Hop Hari, que você consegue pular algumas filas. Mas ainda assim, a fila do fura-fila estava gigantesca. E lá na Disney eu passei o maior frio, porque o tempo literalmente mudou depois das 5 horas da tarde. Eu estava de shorts, porque tava um calorão danado o dia inteiro. E essa foi a minha experiência de 15 anos vivendo 2 dias na Disney. E aí, como eu falei pra vocês que eu fui na intenção de mudar o meu visto pra estudante, eu não fiz essa transferência porque eu pesquisei muito morando já lá nos Estados Unidos e todas as pessoas estavam falando que esse tipo de visto estava sendo negado. Porque não é o certo você sair daqui como turista e lá você pedir a transferência pra estudante. Porque o correto é você sair daqui já como estudante com as escolas tudo certinhas pra estudar lá. Então eu não consegui fazer essa transferência e depois de 6 meses eu decidi voltar aqui pro Brasil. Até porque o meu cachorro, Nino, entrou em uma fase depressiva em que ele não estava mais querendo andar. O médico diagnosticou ele como paraplégico. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu comprei o máximo de coisa que eu consegui lá nos Estados Unidos e trouxe pra cá. Tanto pra vender, quanto pra guardar de lembrança, como dar pras pessoas de presente também. Depois de 2 semanas que eu retornei aqui pro Brasil, meu cachorro voltou a andar sozinho. Então, realmente, ele não estava paraplégico, ele só estava depressivo mesmo, porque pra ele 6 meses era muito tempo, né? Não contei pra minha família que eu tava voltando aqui pro Brasil, eu contei apenas pra uma tia minha, pra ela conseguir reunir todo mundo em casa, pra que ninguém desconfiasse que eu tava voltando pra casa. E antes de voltar pro Brasil, como eu falei, eu tinha comprado um carro, né? Eu comprei ele no valor de mais ou menos $900 e eu consegui vender ele por 1.200. Então ainda consegui fazer um lucro aí em cima desse carro. É muito importante que você tenha um carro lá nos Estados Unidos, porque o transporte público lá não funciona. Eu realmente não entendi o que acontecia, porque eu olhava lá nos aplicativos, né, de ônibus, e a distância de carro era de 30 a 40 minutos e de ônibus dava 3, 4 horas.
E essa foi a minha experiência morando lá nos Estados Unidos. Eu não tenho muitas coisas pra contar, só que eu passei uns perrengues muito grandes fazendo as limpezas de casa, cuidando das crianças que falavam inglês e eu não sabia falar quase nada em inglês. Mas foi uma experiência muito positiva que me trouxe muitos ensinamentos. O que me atrapalhou muito com o inglês foi que eu tive muito contato com brasileiro, eu tinha muita vergonha de falar, então eu ia em todos os estabelecimentos brasileiros. Por isso que a minha experiência de 6 meses não foi muito bem aproveitada, porque eu tive muito contato com brasileiro. Só que por outro lado também eu consegui bastante trabalho com eles e consegui manter todos os meus custos morando em quarto ou morando em estúdio. E é isso aí, pessoal. Essa foi a minha história morando nos Estados Unidos, a minha tourzinha. 6 meses parece pouco tempo, né? Mas é metade de um ano, demorou pra caramba pra passar. Eu tive muitas experiências, mas como eu falei no vídeo, da próxima vez que eu for, eu vou me planejar muito melhor pra nada dar errado. E não pode faltar, né? Não esqueça de deixar o seu like, comenta nesse vídeo o que você quer saber e não esqueça de se inscrever neste canal, porque vai vir muito conteúdo ainda pela frente. Como eu falei, né, gente, eu não sei qual vai ser os próximos conteúdos, mas a gente vai descobrir juntos.